Graças e paz, irmãos e irmãs. Vamos meditar na palavra do Senhor, registrada lá em 1 Pedro, Evangelho em 1 Pedro, Novo Testamento, 1 Pedro, capítulo 2. Quem tem a Bíblia com catai, que nem a minha, página 1234. 1, 2, 3, 4. É o nome da página. 1, 2, 3, 4. O que significa, hein? 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 18, vou estar lendo até o verso 25, mesmo assentados. Abramos os olhos do coração para que possamos entender, já sermos edificados, pois esta é a palavra do Deus vivo. 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 18, nos diz assim: a vida exemplar cristã, deveres dos que prestam serviços a outrem. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, se alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Portanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados, como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, Pai bendito, nós te somos gratos porque o Senhor renova conosco a sua graça, a sua bondade, a misericórdia e amor. E nos dá, Senhor Deus, essa liberdade de ouvirmos a Tua palavra, e ela já testifica com o nosso espírito. Que o Teu Espírito Santo continue a nos falar, a nos edificar, para vivermos segundo os Teus santos propósitos. Ensina-nos nesta manhã da Tua verdade e Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, que é maravilhoso, que é toda ciência, sabedoria, nos penetre na profundidade do nosso ser e nos alimente nas nossas necessidades. Nos abençoe. Em Teu nome, Jesus, é que nós oramos, suplicando a Tua bênção. Amém. Se nós fôssemos dar um título a essa mensagem, seria, aqui já tem aqui no nosso texto, vida exemplar. Queremos fugir disso. Nós estamos vivendo o quarto domingo após a Páscoa, ou seja, ainda estamos respirando aí esse momento culminante da história bíblica, da história cristã, da história da redenção, da salvação de Cristo para toda a humanidade. Essa história de salvação é para todos, de maneira especial, para que todos alcancem o entendimento de que vida sem Cristo não é vida, de que vida sem Cristo é morte. Que nós possamos entender isso e nos sentirmos já privilegiados em valorizarmos essa mensagem que chegou até nós. Nós meditamos aqui em passado recente sobre a oração de João 17, a oração sacerdotal em que Cristo, prestes a ser entregue e morto, ele intercedeu, orou por mim e por você.
há mais de 2000 anos, e uma oração que repercute até hoje. Daqueles que haveriam de crer no seu santo nome pela fé. Muitos viram e não creram. Nós não vimos com os olhos carnais, mas cremos pelo poder dessa palavra maravilhosa que continua repercutindo pela história da humanidade e até os nossos dias. Queridos, vamos falar um pouquinho sobre vida exemplar. O primeiro verso fala de submissão. Servos, sede submissos. Num tempo de senhores, num tempo de senhoras, é difícil falar em servos, pois me parece que ninguém, ou quase ninguém, está disposto a ser servo, a servir, ainda que seja ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Será que caberia em nossas amizades dizer que alguém, se não gostaria de ser servo, serva de Deus? Será que isso cabe hoje? Dizer para os meus amigos, meus colegas, você quer ser servo, serva do Deus Altíssimo? Acho que surgiria uma porção de emotion, carinhas estranhas, se fosse uma mensagem escrita numa rede social. Muita carinha aparecer lá, aquela carinha assim de dúvida, às vezes gargalhadas. Como assim ser servo? Ser servo no mundo de senhores e senhoras. Vamos ver o que o texto nos diz sobre isso. Servos e escravos. O texto no verso 18 nós dissemos, aqui no primeiro versículo que nós lemos, que fala: servos, sede submissos, com todo o temor a vosso Senhor. Não somente se for bom recordar. Aqui ele já tem uma ressalva bastante significativa e que nos leva a criticarmos o texto bíblico. Né? Hoje aqui nós tivemos na IBD, na instrumentalidade do diácono Lucas, estudando um pouquinho sobre teologia sistemática. E sobre, o último tema foi sobre a crítica que nós devemos ter com relação à palavra de Deus. Não ser nós o críticos, mas recebemos a crítica que essa palavra faz a nós. Essa é a questão. E apuradamente entendemos aquilo que Deus está nos falando. Porque às vezes a pessoa não entende direito. Ela acha que ela tem o direito de criticar, olhar com seus olhos humanos a palavra de Deus e dela discernir aquilo que é melhor, aquilo que eu acho que eu concordo. Não é essa a questão. É Deus que nos critica através da sua palavra. Ela vem para nos tocar, para nos purificar, para nos limpar, para nos santificar e, acima de tudo, para nos julgar. Essa é a finalidade da palavra de Deus. Ela é completa, ela é perfeita. Até os dias de hoje, queridos, vemos pessoas sendo escravizadas, vivendo sob condições análogas à escravidão. Temos visto reportagens recentes de situações de escravização de pessoas em pleno século XXI. Isso é um absurdo, mas é real. É real. A gente não dá para entender essa lógica do ser humano em escravizado hoje. Isso é inimaginável. É um terrível pecado. Em subjugar, relevar os outros a uma coisa, num processo de coisificação, como mercadorias num mundo sem Deus, num mundo sem coração, religioso sim, mas sem Deus, sem salvação. Um mundo de condenados superiores, arrogantes, prepotentes, vazios, que jazem em si mesmos. Deus não faz acepção de pessoas. Ele respeita. Mas o Evangelho vem paradoxalmente e nos confronta conosco mesmo. O Evangelho, palavra de Deus, vem e fala comigo, com você. Ela fala conosco. Ela nos toca, o nosso espírito, a nossa mente. Ela nos fala poderosamente. Porque o Senhor tem esse caráter de nos fazer pessoas que pensem, que sejam tocados, que se abram para um novo de Deus.
Deus é o Deus do novo. Tem gente que acha que não é verdade. Ele é o Deus criativo. Não há ser mais criativo que o nosso Deus. Ele criou todas as coisas. E como nós podemos às vezes parar assim, cair o queixo e ver quantas coisas lindas, maravilhosas, criadas por Deus. Para quem? Para nós. Ele é um Deus criativo. Não falta criatividade ao Espírito Santo de Deus. E nós ainda não temos esse discernimento de servos e de escravos. Ele não quer que ninguém seja escravo de ninguém. E a conotação aqui, escravos, na palavra grega, doulos, é servo para o melhor. É servo de servir o outro, esvaziando do meu coração, da minha arrogância, da minha prepotência, e entendendo a realidade dessa vida que é viver para o outro e o outro viver para mim. É uma mão dupla. Isso é fantástico. E o próprio Cristo fez isso. Deus se esvaziou de si mesmo, desceu e se encarnou em Cristo para servir. E o texto nos mostra claramente que ele serviu às últimas consequências. Ele não subjugou ninguém. Pelo contrário, ele foi subjugado. Ele serviu até a última consequência. Já dissemos aqui em falas anteriores que ele serviu Judas, o traidor, Judas Iscariotes, até o último momento da vida dele. Ele não sequer criticou Judas. Ele conviveu com esse filho da perdição por 3 longos anos. E nós às vezes queremos justiça a todo custo, queremos que todo mundo me entenda, que todo mundo faça o que eu quero, porque o meu senso de justiça, pastor, é aguçado, eu entendo as coisas, sou sábio. Não é. Cristo, sendo o próprio Deus, Criador de tudo, ele segurou a onda e deixou-se levar por aquilo que estava no coração de Deus. E aconteceu o melhor para toda a humanidade. A redenção. Então, para um fim maior, para um fim melhor, às vezes é importante que nós possamos engolir o nosso ego e segurarmos a onda. O Omar que segura a onda. Segura a onda. E sabendo que tudo tem um propósito muito maior, especial, e atendendo à justiça de Deus, daquele que nos fez, que nos criou. Segundo aspecto, servos do Senhor, não servos de si mesmos, servos desse mundo tenebroso, sem coração, sem alma, sem direção. O Senhor nos chama para servi-lo, e isso significa ter amor próprio e ao próximo. Significa fazer o nosso melhor para também recebermos o melhor dele. Isso poderá ser natural. Se nós entendemos essa concepção de quando ele fala servos, sede submissos, e aí nós temos uma preocupação, como assim, pastor, submissão? Aí as mulheres ficam mais ressabiadas, como assim submissão? Mulheres, ser submissas aos seus maridos. A submissão aqui é estar sob uma missão muito maior do que conseguimos contemplar na nossa visão. Estar sob um aspecto, uma missão acima de nós, de nosso entendimento, de nossa consciência. Significa fazer o nosso melhor para recebermos o melhor dele. Mas se servirmos, inclusive, a estes que nos querem mal, esses injustos, com certeza atrairemos muitas bênçãos sobre nós. É o que nos instiga o texto. Que devemos servir a quem? A todos, inclusive, não só aqueles que nos beneficiam, não só aqueles que nos fazem coisas boas, não só aqueles que nos amam, que nos tratam com estima. Não, aliás, principalmente aqueles que não fazem isso. É a contramão. E se servirmos ao Senhor, dele receberemos o melhor. O Senhor fez o melhor. Verso 24.
carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. O Senhor fez o melhor, nos proporcionando a redenção. São bons. Eles nos salvou. Nós entendemos isso, porque nós recebemos essa salvação de graça, por amor. E nossa mente, às vezes, está tão sim coisificada com esse século de resultados, que nós achamos que eu tenho que fazer uma coisa também. Na verdade, deve ser reflexo natural de nós entendermos o que Deus fez por nós e sermos submissos à sua vontade. Tem que ser natural. Deve ser natural. Não apenas coisificando essa ação divina. E nós agora ficamos aqui achando que, às vezes, queremos mais, que Deus nos salve de novo. Ele é um Deus coerente. Nós não, mas Ele é um Deus coerente. Já nos salvou. Já nos redimiu dos nossos pecados. E a sua morte foi suficiente para fazer isso para sempre. Desde o ato que aconteceu a sua morte e ressurreição há 2020 e poucos anos atrás até hoje. Por isso, quando nós estamos aqui, que o Senhor já nos abençoou lá antes de morrer com sua oração abençoadora, já olhando para o futuro, profetizando daqueles que viriam crer no seu Evangelho sem vê-lo. De nós, ele está falando de nós, de mim e de você. Olha que palavra profética maravilhosa, poderosa, que transpõe o tempo, a cronologia, transpõe a nossa realidade de hoje. E Ele nos faz pensar também como Ele, de fazermos aquilo que temos que fazer, o nosso melhor. E isso transporá o tempo. E a nossa ação hoje vai transcorrer para o futuro. A nossa ação hoje vai repercutir para a humanidade, para o nosso futuro, na nossa geração, na nossa família, nas gerações futuras, até quando Ele quiser. Ou seja, a nossa ação é tão poderosa como a do Senhor Jesus em nós. Nós nos tornamos poderosos quando nós obedecemos à vontade de Jesus e agimos como Ele nos orienta, para que o seu poder seja sentido e vivido para sempre. Isso é fantástica, a obra divina, a vida de Jesus e a partir dele, na vida dos seus discípulos e das pregações desses homens até hoje. E a obra de Deus pode continuar através das nossas vidas, da minha vida, da sua vida. Basta nós fazermos o nosso melhor, servirmos a Deus. Quem sabe, e perguntando para os nossos amigos e amigas, você não quer ser também servo do Deus Altíssimo? É um desafio hoje, no mundo de senhores, no mundo de arrogantes, no mundo em que as pessoas se arrogam para si direitos e mais direitos. Ninguém quer servir, ninguém quer ser servido apenas, inclusive na igreja. E nós precisamos aprender a ser servos. Que a beleza da vida, a beleza do amor, da graça, da unidade, da unção, da bênção, da prosperidade está em servir. Não ser servido. Terceiro aspecto, para que o Senhor nos chama. Para que o Senhor nos chama? Para servi-lo. Olha o verso 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Nós gostamos de dizer, eu sou cristão, pastor, olha, eu sou crente, eu sou isso e tal, mas você é servo de Deus, de fato você é exemplo, porque o exemplo deixou. E aqui, hoje ele está dizendo para nós sobre a vida exemplar cristã, os deveres dos que prestam serviços a outrem.
meu coração, já ontem confessei com uma amiga, que às vezes a gente fica assim muito preocupado, pregando muito para crente. Porque o ideal não é pregar para crente, pregar para os descrentes, é vivermos a vida exemplar de Cristo para aqueles que não conhecem Cristo. E às vezes ficam nos engalfinhando aqui, brigando entre nós e não fazendo a obra de Deus. O diabo quer isso. Que nós percamos o nosso tempo precioso, as nossas energias, nos engalfinhando. Enquanto que devemos estar pensando naqueles perdidos que estão encaminhando, indo a passos largos para o inferno. Os meus amigos, seus amigos, indo para o inferno. Jesus voltar hoje, vamos para o inferno. E aí o Senhor tem nos dado o prazer, o privilégio de, pela sua palavra, o seu exemplo, nos mostrar um caminho doce, de amor, e que nos manda, olha, seja exemplo, eu sou exemplo, me sigam, vocês são cristãos, pequenos cristos. Sejamos coerentes com a nossa fé, sejamos coerentes com a designação que nos moldaram cristãos, e vivamos segundo os propósitos dele, não os nossos. O Senhor então nos chama para servir. Ele nos chamou para sofrer? Não. Para a vida e vida eterna. Precisamos entender que nem tudo são flores em nossa vida. O que nos fazem e o que fazemos não são sempre coisas corretas, perfeitas. Isso se chama consciência. Mas por isso precisamos mudar a chavinha e decidimos agirmos diferentes da maioria. Com certeza já ouvimos frase como: você não é todo mundo. Já ouviu isso? Sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó. Você não é todo mundo. Mas todo mundo faz isso, você não é todo mundo. A palavra de Deus me fala que o mundo jaz no marido da verdade. E nós cristãos não podemos fazer como todo mundo. Precisamos ligar a chavinha lá e descortinarmos no mundo de escravizados ainda. Tornar as pessoas livres de si mesmo, dos pecados, à luz da palavra de Cristo. É nisso que devemos pensar, que nós não somos todo mundo. O Senhor nos chama hoje para sermos diferentes e para fazermos diferente e para sermos a diferença. Sabe por quê? Olha o verso 25. Ele responde: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo de vossa alma. Jesus Cristo. Você estava desgarrado, você era uma ovelha desgarrada, você não é mais. Você hoje foi chamado para um aprisco santo, e o Senhor Jesus fechou as portinholas e estava você engradado ali, e Ele fala para você: o Senhor é meu pastor e nada lhe faltará, a sua presença não nos faltará, a sua alegria não nos faltará, a sua direção não nos faltará, porque Ele é o nosso pastor, e nós somos ovelhas do seu aprisco. Ele tem cuidado de nós. Nós precisamos entender isso, que agora Ele nos chama para sermos submissos a essa grande missão. A missão que Ele deu aos seus apóstolos, a grande missão de transmitir essas boas novas. Como pastor? Na sua vivência, no cotidiano, com coisas simples, no agir, no estudar, no fazer as coisas e fazer de bom grado, as coisas mais simples. O Senhor vai sendo reconhecido nessas atividades simples. O Senhor tem chamado todos, cada um para os seus ministérios, individualmente, para que possamos agir em minha sociedade individualmente, cada um dentro da sua habilidade, dentro dos seus perfis, dentro da sua personalidade. Ele carregou nossos pecados, se fez servo, nos libertou, nos salvou. Por isso devemos segui-lo.
servindo sobre todos os desafios que temos pela frente. Somos desafiados a cada minuto, em todo o tempo. Aí temos que olhar para Jesus e sermos servas do Senhor. E isso é privilégio. Privilégio. E Ele nos chamou porque nos amou. Nos chamou porque nos amou. E nós, no mundo dos senhores, às vezes nos conformamos e queremos ser senhores e senhoras. E o Senhor hoje nos convida, nos chama para sermos servos. Não somente daqueles que são bons, que são pessoas dignas, mas também do perverso. É um desafio. Às vezes nós não concordamos com isso porque nós nos colocamos lá nos bons. Nunca nos colocamos diante dos perversos. Arrependimento. Tem que haver arrependimento nos corações. E o Senhor serviu aos bons e aos perversos. E ficou aqui, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos de Cristo. Eu só queria concluir dizendo que a vida exemplar de Cristo é um privilégio a todos nós. Que isso nos faz pessoas melhores. Não é gostoso quando alguém fala, nossa, essa pessoa aqui, você é o exemplo. Oh, né? É isso que Ele quer. Que nós possamos ser chamados de exemplo. E se nós vivemos segundo os propósitos do Senhor Jesus, diante dos enormes desafios que nós temos, com certeza nós vamos virar a chavinha e pensar que nós não somos todo mundo. Nós somos de Cristo. Somos ovelhas do seu aprisco, chamados para seguir o seu exemplo. Com vida exemplar. Afinal, a Páscoa já aconteceu, a ressurreição já está entre nós. O Cristo é mais vivo do que nunca. E está nos orientando, nos abençoando, nos aconchegando nos seus paternais braços, no seu aconchego. E quer que nós vivamos segundo a sua vontade. Que assim seja. Amém. Vamos louvar a Deus com alegria, com o cântico 225. Graças dou, sim, pela vida. Louvemos a Deus. Ficamos em pé, irmãos e irmãs. Louvemos a Deus com alegria. Se você trouxe seu dízimo, sua oferta ou alimento para as cestas, é o momento de trazer à frente.